Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Ótima noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa para a palestra doutrinária e nós pedimos, por favor, para que nada interfira neste ambiente que aqui nos recebe, preparado pelos amigos espirituais responsáveis pela atividade desta quinta-feira, que os aparelhos celulares sejam desligados, ou, se necessário, mantê-los, que seja, por favor, no modo silencioso. E nós iniciamos pedindo ao nosso amigo Evilásio que nos conduza através de uma leitura de um texto evangélico. Boa noite. É do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. A prece recompõe. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Atos capítulo 4, versículo 31. Na construção de simples casas de pedra, há que despender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito seguro à base forte. Instrumentos variados movimentam-se metódicos no trabalho renovador. Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual. Na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculo no terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas, invariavelmente, é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa que o Pai nos convoca. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos, os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção do mais alto, o lugar em que se demora com os seus. A prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia e confiança
é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. E assim, a partir do momento em que ouvimos a reflexão sobre a prece, nós vamos nos colocar em atendimento a cada um de nós que aqui se encontra, nesta casa que nos recebe, proporcionando que possamos melhor compreender, através dos ensinamentos trazidos pelos amigos espirituais, a proposta do Cristo, a proposta de Jesus Cristo, nosso modelo, nosso guia, que é, na verdade, um mandamento do nosso Pai Celestial. E nessa proposta, somos agora intuídos e refletindo a respeito da prece. Que possamos lembrarmos que a prece não é somente a busca, o pedido, feita num ambiente religioso, mas que ela seja, na nossa vida diária, o apoio para que possamos vencer as nossas mazelas, as vicissitudes que a vida nos apresenta, consciente de que somos capazes de modificar cada etapa de sofrimento, fazer com que os problemas se transformem em desafios. Este é o nosso propósito. Para isso, aqui estamos hoje, Pai, reunidos em Teu nome, em nome de Jesus, o nosso Mestre, em nome dos amigos espirituais que preparam esse ambiente, que nos recebe às quintas-feiras, para que possamos, nesta noite, recordar um dos muitos ensinamentos do amigo espiritual, do Mestre Jesus. E sabemos que cada um de nós, quando adentramos esta casa, recebemos o lenitivo necessário, que a paz se faça presente em nossos corações, não só nesses momentos, mas no decorrer de cada minuto da nossa existência. E, em especial, nós pedimos essas vibrações ao nosso amigo Sérgio, responsável por conduzir-nos nas reflexões doutrinárias desta noite. Muito obrigado, Mestre amado, amigos espirituais, muito obrigado. E principalmente, Pai, obrigado. E em Teu nome, nós iniciamos a reunião doutrinária desta noite. Nós, antes de começarmos, lembramos e agradecemos à Rede Amigo Espírita que disponibiliza essa palestra, que ela pode ser vista não só agora, numa transmissão ao vivo, mas nós lembramos também que ela se encontra disponibilizada na nossa página do Facebook depois e no canal do YouTube. Nós agradecemos muito aos amigos da Rede Amigo Espírita por esta parceria. A nossa casa tem a grande alegria e o prazer de receber o nosso amigo Sérgio Wallace, que sempre com muito carinho atende ao nosso convite, é o nosso companheiro lá da Casa Espírita da Seguir. Mais fácil, né, Sérgio? E o Sérgio hoje vai nos trazer um tema muito interessante, muito apropriado para esses dias. Por que somos obsidiáveis? Com você, Sérgio. Bem, meus amigos, muito boa noite a todos. É uma alegria muito grande, mais uma vez, atender a esse convite para o trabalho. E isso nos alegra muito. Gostaríamos de também saudar aos amigos internautas da Rede Amigo Espírita que nos ouvem, que nos veem.
que o Mestre Jesus possa nos amparar a todos e que possamos, nessas reflexões da noite de hoje, com esse tema, porque somos obsediáveis ou porque somos obsedáveis, segundo a tradução mais francesa, ou ainda porque somos ainda vulneráveis às influenciações negativas dos amigos ou dos inimigos espirituais. Então essas reflexões têm a ver com cada um de nós. Não é o fato de nos tornarmos espíritas, é que nos colocamos numa condição de não sermos obsediáveis ou sermos influenciáveis para o mal. O que nos torna em condições de não sermos obsediáveis é quando nós trabalhamos o nosso interior, quando trabalhamos os nossos sentimentos de amor, de simplicidade, de humildade, é quando nos tornamos mais próximos de Jesus. E com Ele, nós começamos as nossas reflexões. Vocês me acompanham quando Jesus diz lá em Mateus que a candeia é a luz dos teus olhos. Se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Veja que essa fala de Jesus, ela é pontual. Quando o mestre se encontrava fazendo a sua excelente conferência sobre o monte, acompanhado pelaquela multidão que o ouvia atentamente, Jesus comparava a luz, à sua época, a candeia, e conectava com essa capacidade que todos nós temos de olhar, e fazia menção às repercussões que isso implicava no campo da saúde física, no campo da saúde mental, no campo da saúde emocional e espiritual. Jesus, como sempre, ele não falava para os homens, mas falava para os espíritos imortais. Então, portanto, ele não falava dessa condição de olhar orgânica, biológica. Ele falava dessa condição de olhar mais profunda, que diz respeito ao ser espiritual, ao ser essencial que somos. Como está sendo o nosso olhar para a vida? E esse olhar quer dizer o sentido que estamos dando para a nossa vida, como estamos reagindo às dificuldades, aos conflitos, como está sendo a nossa posição, a nossa tomada de atitudes, de ações, como que estão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Isso tudo forma o nosso olhar para a vida. E Jesus nos convida para termos esse olhar de simplicidade. Mas olhar simples é difícil, porque envolve simplicidade, humildade, amorosidade, perdão. E muitas das vezes nós não estamos preparados para isso. E quando nós conseguimos esse olhar de simplicidade, nós iluminamos o nosso ser espiritual, nós iluminamos o nosso corpo perispiritual e, portanto, isso reflete na nossa condição de saúde integral, corpo e espírito. Mas quando nós estamos tendo um olhar de maldade, um olhar de corrupção, um olhar de mentira, de orgulho, de egoísmo, por certo, estaremos também envolvidos em trevas. O nosso corpo espiritual não nos estará levando aqueles que estão ao nosso redor algum tipo de luz. Estaremos também envolvidos em sombras. E, portanto, isso repercute na nossa condição de saúde física, biológica. Porque há uma conexão célula a célula do nosso espírito, do nosso corpo perispiritual
e do nosso corpo orgânico, somático. E aí nós nos perguntamos, o que nós somos? Somos espíritos? Somos esse corpo espiritual, semimaterial? Somos o corpo físico, orgânico? O que somos? Aqui nós estamos todos encarnados. Nós aprendemos com a doutrina espírita que somos espíritos. Mas será que estamos agindo como tal? Ou será que nós nos identificamos mais com esse corpo físico, extraordinário, maravilhoso, mas que é temporário, que é transitório? Quando é que nós vamos nos identificar com essa condição especial que estamos envergando nesse momento? Pois a somatória de ser espírito, de ter um corpo espiritual e de estar habitando um corpo físico, nós nos tornamos almas. E ser alma é diferente de ser espírito? Quando Kardec perguntou isso aos benfeitores espirituais, na questão 23, por exemplo, quando Kardec pergunta o que é espírito, e os benfeitores vêm nos responder, é o princípio inteligente do universo. É um elemento inteligente, é o princípio de todos nós. Mas como podemos definir os espíritos? Pergunta de novo Kardec, na questão 76. Parece que ele repete a mesma questão, ele não estava satisfeito com a 23. Mas a pergunta é outra, e a resposta também. Os espíritos são seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Veja os irmãos que a palavra espírito, ela é grafada na questão 23 com E minúsculo. E na questão 76 passa a ser com E maiúsculo. Por que essa mudança? Nós aprendemos na doutrina que o princípio inteligente, o elemento inteligente, é o início de todos nós, quando nós vamos estagiando no reino mineral, no reino animal, no reino vegetal, até ter condições de habitar o reino hominal. Nós não éramos espíritos com E maiúsculo antes disso. Só depois da própria evolução atingir a condição de nos tornarmos espíritos em condição de habitar o reino nominal, como estamos agora. Então, espírito com E maiúsculo são os seres extracorpóreos que habitam o mundo espiritual e que também habitam o mundo material, que somos nós que estamos aqui. Porque na questão 134, Kardec pergunta, o que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. E o que é a alma? Um espírito reencarnado. Então todos nós somos espíritos, mas no momento nós somos almas, espíritos reencarnados. E é diferente ser espírito de alma? Tem diferenças. Alguém pode falar, não tem diferença. Eu sou um espírito, como sempre fui. Mas a carne, a matéria, te limita. Temos diferenças, temos influências da matéria substanciais. Por exemplo, digamos que estamos numa emoção, um medo, uma raiva. Vamos imaginar uma raiva. Você está nervoso, você está irritado, você está agressivo, está muito com raiva. Isso atinge o corpo físico? Atinge. Você vai sentir uma série de sensações no corpo decorrente desta raiva. Quem é que sente a raiva? É o corpo ou é o espírito? Você sente no corpo, mas é o espírito que comanda o corpo. Então, portanto, a raiva se controla no corpo através do espírito. Através da alma que decide, porque o corpo sem a alma não é nada. Mas aí, Sérgio, eu vou lá e tomo um Lexotan
tomo um Rivotril, e aí a raiva passa, eu fico calminho. Né? Vocês acham que não conhecem o que é Rivotril, Lexotan, né? Espírita não toma essas coisas, não é? Espírita vem para casa espírita e toma passe, né? Água frutificada, e a raiva passa e fica curado. Será que é assim? Então, a raiva se sente no corpo, assim como todas as emoções. A Nete Guimarães, numa de suas palestras, ela fala sobre essa questão das emoções, mas nos traz um outro exemplo, que é de uma mulher, por exemplo, de uma senhora delicada, calma, um amor de pessoa, mas que uma vez por mês ela fica nervosa, ela fica agitada, né? Ela vira ao avesso, ela transforma a vida do marido, dos filhos no inferno, ela chora por qualquer coisa. E aí a gente se pergunta, mas será que é isso? É uma influenciação espiritual? É uma obsessão? O que é isso, gente? Vocês saberiam me dizer? Eu ouvi o quê? TPM? É isso? Ah, vocês conhecem o que é TPM? Conhecem, né? Pois é, mas a TPM, ela é do corpo ou ela é do espírito? O que vocês acham? Do corpo? Por certo, é do corpo. Porque são os hormônios que levam a mulher a ter TPM. E algumas chegam ao ponto de extravasar, de não conseguir segurar aquelas energias tão fortes, né? Aliás, nos Estados Unidos, tem uma lei que se a mulher cometer algum crime, por exemplo, matar o marido, sob efeito da TPM, ela vai ter um atenuante bastante significativo, porque eles sabem dessa influência nociva da TPM. Não é? Isso, minhas irmãs, é lá nos Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil, não. Atenuante é só lá. Veja que a TPM realmente ela é grave, ela influencia aquela alma que está ali encarnada. Mas ela se tornará cada vez mais grave se a alma estiver em desequilíbrio. Ou se não conseguir se controlar. A influência existe e ela é forte. Mas é preciso ter um controle. Vamos dar uma caminhada, dar 7 voltas pela casa, pela vizinhança. Quando voltar, está cansadinha, acabou a raiva. Né? Não precisa descontar no próprio marido. Aliás, o nosso querido Alberto Almeida, né? Nosso terapeuta, palestrante espírita, conhecido de todos, ele conta que ele estava atendendo uma senhora que estava numa TPM extremamente grave. E ele estava conversando com a irmã, acalmando, não, você vai ficar boa. De repente adentra no consultório quem? O marido dela. E ele se vira para o Alberto Almeida e fala, doutor, você sabe o que é TPM? E ele diz, claro que sei. Não, o senhor não sabe não. Sabe o que é TPM? Quer dizer, tenha pena de mim, doutor. Né? Você vê como que ele estava numa situação muito difícil. Né? Mas essas situações, dessa influência espiritual da própria alma, ainda em descontrole, ainda buscando esse equilíbrio, é necessário entender que esse processo de interação do espírito com o corpo, do espírito com a matéria, nos traz repercussões e diferenças da alma para o espírito. Por exemplo, na questão do tempo. O tempo para nós, almas, passa diferente para o espírito desencarnado. Veja que nós sabemos de situações, seja através de notícias das reuniões mediúnicas das nossas casas, seja através dos livros, né, como esse aqui maravilhoso, Obsessão e Suas Máscaras, de Marlene Nobre, que nos conta casos de espíritos envolvidos em obsessões, envolvidos em perseguições, em vinganças que duram mais de 600, 700 anos. E para esse espírito o tempo não passa. E para nós, almas? Todo mundo lembra do que comeu ontem, no almoço? O que se passou há 10 anos? Por certo, algum trauma do passado?
repercute ainda na nossa mente, no nosso psiquismo. Mas nós não temos essa capacidade ainda de nos ligar a fatos que ocorreram há 200 anos atrás, na última ou nas penúltimas reencarnações. É preciso fazer o quê? Regressão de memória. Como nos traz, por exemplo, Brian Weiss, o psiquiatra americano, que é um terapeuta de regressão de memória, mas que só fazia regressão até determinado ponto, que é a vida uterina, o nascimento. A partir de antes, nada feito, porque não existia um ser ali, pelo menos na visão da psicologia, da psiquiatria, da ciência atual. Só que Brian Weiss, ele se deixou, ou deixou seus pacientes com a liberdade de fazer as suas viagens. E essas regressões começaram a dar um resultado diferente do que ele esperava. Esses pacientes começaram a fazer regressões a vidas anteriores, há 100 anos, 200 anos, 300, 500 anos atrás. E ele ficava impressionado como esse povo consegue fazer todo esse teatro, como consegue inventar isso tudo. Mas ele percebia que retornar ao passado era a cura para esses pacientes. E ele começou a incentivar essas regressões. E ele ficou convencido dessa condição de que cada um de nós somos espíritos imortais, reencarnacionistas, que não estamos aqui pela primeira vez, e que cada um de nós traz uma memória profunda, uma memória subliminar, como nos falava Herculano Pires, uma memória que hoje a psicanálise, Freud, chamou de inconsciente. E esse inconsciente, essa memória subliminar, faz parte da nossa existência atual, mesmo não lembramos de todos os fatos. Aliás, são diversos os livros atuais que colocam que é o inconsciente que nos dirige, que é o inconsciente que comanda as nossas emoções, os nossos sentimentos. Portanto, muitas dos nossos conflitos, muitos dos nossos transtornos emocionais, muitos de nossos pânicos, não têm a ver com os nossos obsessores, mas com um outro obsessor, nós mesmos. Então o passado repercute no nosso presente. Então temos essa memória, mas esse psiquismo que faz parte da nossa construção, ele também repercute no mundo espiritual. Porque aqui nós colocamos máscaras. Nós não nos mostramos como somos. Mas para o mundo espiritual, para o espírito que está nos seguindo, nos acompanhando, nós não conseguimos disfarçar o que se passa no nosso pensamento, o que se passa no nosso sentimento, aquilo que eu fiz, aquilo que repercutiu nessas existências, aquilo que eu sou. E muitas das nossas obsessões iniciam nesse processo de descoberta, nesse processo de reencontro. Aqui nós temos aí uma imagem muito conhecida do psiquismo, que é uma imagem de um iceberg. Na parte de cima, onde nós colocamos aí o consciente, é tudo aquilo que nós pensamos no dia a dia, as nossas percepções, os nossos raciocínios, as nossas experiências, desde quando eu nasci até o momento de hoje, que eu lembro, tenho acesso. São conteúdos fáceis de se encontrar na nossa mente, mas eles representam apenas 10% do nosso psiquismo. Outros 90% fazem parte do inconsciente. E Freud foi fantástico quando fez essas descobertas, mas aqui eu quero puxar uma sardinha também para o nosso querido Kardec. Porque quando Freud tinha apenas 1 ano, Kardec já estava trabalhando em todo esse projeto espiritual, que é a vinda do Espiritismo, do Consolador Prometido, do Evangelho Redivivo. E ele já tinha percebido nos médios com os quais ele trabalhava, que havia conteúdos que não faziam parte de comunicação de outra mente, de outros espíritos.
era a questão que hoje conhecemos por animismo. Eram conteúdos do próprio médium que se revelava. Era o inconsciente. Então Kardec já se iniciou, antes até de Freud, no estudo do inconsciente. Mas foi Freud que desbravou tudo isso. Então temos aí no inconsciente essas memórias, as fantasias, as lembranças, as pulsões negativas, as pulsões inatas, as pulsões de vida, de morte dentro de nós, as nossas tendências, as nossas viciações, os nossos condicionamentos mentais, que repercutem no nosso hoje, no nosso comportamento, no nosso pensamento. E tudo isso faz com que sejamos favoráveis à obsessão, ou seja, obsediáveis, mais ou menos. É esse mundo que faz parte de nós, que nós construímos, que faz parte do nosso passado, mas repercute no nosso presente, porque é uma construção nossa. Mas o bom dessa história é que ele pode ser mudado. Ele pode ser transformado. Nós podemos voltar no passado e fazer diferente? Não. Nós sabemos que não. Mas nós podemos hoje, naquela belíssima palavra de Chico Xavier, podemos fazer diferente, um novo fim, um novo final para nossas vidas. Repercutir isso no presente é repercutir no passado, fazendo essas transformações morais, vencendo as nossas imperfeições, que sabemos que são muitas. Mas o caminho com Jesus se torna mais fácil, porque nós vamos mudando o nosso olhar. E a doutrina espírita, ela é extraordinária quando nos conduz à responsabilidade que nós temos sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria felicidade, nos conduzindo a um caminho que também tem dificuldades, tem conflitos, tem tristezas, mas um caminho seguro para nos tornarmos pessoas melhores, nos conduzindo a uma transformação de sentimentos, aqueles sentimentos antigos, velhos, condicionados às viciações, nós vamos aos poucos mudando. Por que nós vamos mudando? Porque nós nos amamos. E se eu me amo, eu quero ser feliz. Eu quero fazer escolhas melhores. E aí eu vou transformando essa herança, essa memória profunda. Veja que eu fiz um esquema aí da nossa memória subliminar. Na parte de cima, nós encontramos ali desencarnados. E na parte de baixo, encarnados. Então, em cada volta dessa, a cada ida no mundo espiritual, a cada retorno ao mundo físico, é uma encarnação, é uma experiência. E veja que no lado esquerdo nós temos ali um trauma, uma situação vivenciada que nos marcou enormemente. Foi uma emoção muito forte, foi um sofrimento, foi um conflito, foi uma traição, foi um assassinato. Isso, de alguma forma, ficou ali marcado energeticamente em nossa memória. Aliás, onde está essa memória? Ela está no nosso cérebro? De maneira nenhuma. Essa memória profunda, esse inconsciente, essa memória subliminar, faz parte da aquisição do espírito. E por isso que a psicanálise, a psiquiatria, apesar dos grandes avanços da psicologia também, não consegue avanços mais extraordinários, porque não aceita a condição de que a nossa memória profunda, que o nosso inconsciente, ele é imaterial. Ele não faz parte do nosso cérebro. Ele utiliza o cérebro. O espírito utiliza o cérebro. Fantástico o cérebro. Mas essa memória está lá no perispírito. Por isso que quando desencarnamos, levamos conosco essas memórias. E veja que nesse ponto P, na parte direita, encontramos os sintomas. Um problema da vida atual que vai desencadear a lembrança daquele trauma do passado. Mas outro ponto importante, a presença de um cobrador espiritual, de um obsessor
que nos encontra, que bate à nossa porta, fazendo a cobrança, pode despertar também esses sintomas. Pode despertar aquele trauma do passado. E aí nos encontramos numa síndrome de pânico. Nos encontramos num transtorno de ansiedade, numa fobia terrível, numa depressão, e nós não encontramos dentro da nossa vida atual esse conflito, essa dificuldade, esse problema que desencadeou essa doença, essa patologia. A presença do cobrador espiritual, do obsessor, faz despertar em nós essas memórias profundas, desencadeando diversas doenças. Então, urge buscar ajuda. Primeiramente, ajuda médica, ajuda psiquiátrica. Os medicamentos trazem realmente uma tranquilidade, um conforto. Não vão nas causas. Mas é importante nesse momento de equilíbrio e buscar na casa espírita, buscar na espiritualização do ser, buscar no Evangelho de Jesus esse tratamento para que isso se fortaleça em nosso espírito, para que a gente consiga encontrar a cura real das nossas dificuldades. Nós sabemos que todas as doenças no corpo, elas têm as causas no espírito. Não é uma, são todas as doenças. Porque de alguma forma nós nos colocamos em vigilância. De alguma forma o espírito está adoecido e reflete no nosso corpo somático. Portanto, todas as obsessões também têm suas causas no espírito ainda de sombras, de imperfeições que ainda somos. Veja que durante uma regressão de memória podemos acessar esses conteúdos. Por isso que a cura vem através de acessar conteúdos de regressão de memória. Mas veja bem, nem sempre a regressão de memória é algo que deve ser estimulado. Algumas vezes, ou de acordo com o terapeuta, fazer regressão de memória pode trazer uma amplitude dos nossos conflitos, uma dificuldade além do que já temos. Então é preciso ter cuidado. Qual a condição desse terapeuta? Em que condições nós vamos buscar isso? Será que é por interesse? Será que é por algum tipo de busca que não temos o objetivo real, que é a transformação moral? Será apenas por curiosidade? Então precisamos ter cuidado em relação a essas regressões. Então precisamos realmente saber quem somos. Somos um gatinho ou somos um leão que estamos aí escondido? Né? Tem um palestrante espírita que fala que ele olhando as pessoas nas cidades grandes, de tão irritadas, de tão agressivas, ele fala assim, não, eles não são irracionais, na verdade eles têm um verdadeiro zoológico dentro de si. E às vezes parece um pouco disso. Né? Temos um pouco dessa animalidade ainda, desses instintos, né? Porque às vezes passamos essa imagem externa que somos calmos, que somos serenos, que somos controlados, que somos tranquilos, mas intimamente somos o quê? Uma fera. E como é que nós percebemos isso? Né? Quando somos contrariados. Quando alguém nos diz um não. Ou principalmente quando estamos relaxados em nossa casa, na nossa família. Geralmente, nós mostramos quem somos quando estamos dentro de casa, na nossa família. Porque lá não preciso de nenhuma forma agradar ninguém. As pessoas me aceitam como eu sou. Não é assim? Não preciso colocar máscara. Não é como eu faço no meu trabalho, que eu tenho que aguentar o meu patrão. Não é como eu faço na casa espírita, que eu tenho que estar tranquilo e calmo. Então me mostro em casa, na família, como eu realmente sou. Como que eu estou em casa. E tudo isso nos leva a adoecer. Porque conhecemos muitas pessoas que se prende, não fala, não reclama, não procura dialogar, não expressa seus sentimentos. E quando nós não expressamos os nossos sentimentos pelas vias
né, normais, pela palavra, pelo sentimento, um órgão do nosso corpo fala por nós. Por isso que muitas das vezes adoecemos. E as nossas doenças simbolicamente têm a ver com as nossas dificuldades de se relacionar. E tem a ver também com essa condição de nos tornarmos obsediáveis. E no nosso mundo atual, vivemos essas ilusões da impermanência. Um mundo hedonista, um mundo voltado para o prazer, um mundo voltado para o consumismo imediatista. E aí vem o dinheiro, o poder, o prestígio, né, a beleza, as drogas, o sexo. Por que impermanência? Porque essa condição de sempre estar em mudança, em transformação, né? Nunca é, sempre está. Dinheiro é importante no nosso mundo atual, mas quando nos tornamos prisioneiros desse dinheiro, quando nos tornamos, de certa forma, vivendo apenas para ele, nos tornamos escravos. E não vem, de forma nenhuma, a felicidade, vem a ilusão quando perdemos, quando deixamos de sermos ricos, quando perdemos o corpo físico e nos tornamos prisioneiros da nossa fortuna. E buscamos dinheiro para ter o quê? Poder. Para mandar, para decidir. Dizem, aliás, que quer conhecer alguém, dá-lhe poder. Não é? E a pessoa se mostra como ela realmente é. Prestígio, ser famoso, beleza. Aliás, Sérgio Lopes disse que a beleza é uma das grandes provas, talvez uma das mais difíceis que nós temos no mundo atual, que vivemos um momento desse prestígio, da fama, e a beleza está em primeiro lugar, né? Nos colocamos assim, e são portas abertas para a obsessão. E ele diz assim, que certa vez ele atendendo a uma paciente que adentrou no seu consultório aos gritos, dizendo, eu quero me matar, eu vou morrer, eu vou morrer. E ele vai lá e acolhe essa mulher e começa a conversar com ela, calma minha irmã, nós vamos cuidar de você, nós vamos passar um medicamento, você vai ficar boa. E ela então para de chorar, se vira para ele, o senhor falou o quê? Medicamento? Ele, é, medicamento. E ela perguntou para ele, mas isso engorda? Né? E ele falou, mas como? Você está aí preocupado se o medicamento vai engordar? Você não estava falando que ia morrer? E aí ela fala assim, olha doutor, morrer sim, até vai, mas morrer gorda de maneira nenhuma. Veja que estágio nós chegamos com essa busca incessante pela beleza. E o que falar das drogas, da dependência química, não é? Tantos jovens se matando, perdendo a vida, né? O sexo em desequilíbrio, as compulsões sexuais, que tanto nos fala aí Joana de Ângeles, esse espírito extraordinário, no livro O Ser Consciente. Então, todas essas ilusões nos levam a obsessões terríveis. E André Luiz vai nos falar que existe hoje pessoas mais ou menos obsediáveis. Isso quer dizer que ninguém está livre. Ou somos mais ou somos menos obsediáveis. Espero que seja menos. E não é só André Luiz, né? Manuel Filomeno de Miranda, também o espírito, que escreve através de Divaldo, né? Aliás, livros fantásticos, vem nos falar que hoje estamos vivendo não mais uma epidemia de obsessão, mas uma pandemia, que é algo muito mais grave, nos alertando por essa condição de como que o mundo, né, como que o mundo espiritual sombrio está interferindo nesse momento atual de transição planetária. Cada vez mais as regiões umbralinas se aproximam do mundo dos espíritos encarnados, fazendo essa verdadeira asepsia. Não é? Então veja só que há pouco mais de 100 anos nós tínhamos 2 bilhões de espíritos encarnados. Hoje nós estamos chegando quase a 8 bilhões. Aonde estavam esses 6 bilhões de espíritos em 100 anos? Então, estamos realmente cada vez mais, e daqui 50 anos provavelmente teremos aí quase 10 bilhões de espíritos encarnados. Talvez isso justifica esse grande conflito do mundo atual, essa grande aflição. Mas vem Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão, fala algo fantástico.
A obsessão é cobrança que bate às portas da alma. É um processo bilateral. Faz-se presente porque existe de um lado o cobrador, sequioso de vingança, sentindo-se ferido, injustiçado, e de outro, o devedor, trazendo impresso no seu perispírito, no seu corpo espiritual, as matizes da culpa, do remorso ou do ódio que não se extinguiu. Veja, meus irmãos, que é uma cobrança que nos bate às portas da alma. Podemos até dizer, mas essa cobrança está demais, não deveria ser dessa forma. Mas o irmão que bate às portas, ele ainda está com aquele sentimento de ódio, com aquele sentimento de vingança, e a única forma que ele sabe, ou que conseguiu, foi realmente tentar infernizar a vida do devedor. Faz-se presente porque existe de um lado o cobrador, porque é um processo bilateral, cobrador e devedor. E muitas das vezes, com o processo encarnatório, reencarnatório, nós mudamos de posição. Deixamos de ser cobradores, passamos a ser devedores, e os devedores passam a ser cobradores. E algumas vezes esses dois se encontram reencarnados, como marido e mulher, como pai e filho, como irmãos, como parentes que se detestam, que têm dificuldades, aí surgem os conflitos das dificuldades. O obsessor nem sempre é externo, nem sempre está longe de nós, nem sempre está no mundo espiritual. Mas reconcilia-te com o vosso inimigo enquanto estás a caminho, como disse Jesus. A oportunidade é esta. Quando o cobrador bate às portas, é a oportunidade da cura espiritual, é a oportunidade do perdão, é a oportunidade da reconciliação, de plantar amorosidade onde nós lá atrás plantamos ódio, desequilíbrio, traições. É a oportunidade de quitar o nosso débito para aquele irmão, coitado, cheio de ódio ainda, 300, 400, 500 anos. É muito tempo. Precisamos resolver essa situação. Então trazemos impresso no nosso perispírito também as matizes da culpa. Lembra que eu falei que a aproximação de um cobrador começa a desaguar em nós esses remorsos, esses processos de culpa. E nós não sabemos de onde que surgiu esses sentimentos. E entramos em diversos transtornos devido a essa aproximação. Essa energia, esse psiquismo que se aproxima da nossa vida. Emmanuel e Sheila nos traz uma mensagem extraordinária nessa transparência aí, fala sobre as causas da obsessão. Veja que são coisas, parece que simples. Eu vou ler para os irmãos, para me acompanhar aí. A palavra irreverente, a boca maledicente, a cabeça e mãos desocupadas, a atitude hipócrita, o gesto impaciente, a inclinação pessimista, a conduta agressiva, o apego demasiado a coisas e pessoas. Olha aí as ilusões da impermanência, o comodismo exagerado, a solidariedade ausente, tomar os outros por ingratos ou maus, o desejo de apreço e reconhecimento, exigir dos outros mais do que de nós mesmos, fugir para o álcool, drogas, a dependência química, como fugas existenciais, e o desconhecimento da vida futura. Meus irmãos, dá para imaginar os bilhões de almas encarnadas, de espíritos encarnados, que não têm a menor noção da sua condição de espíritos imortais, que não têm a menor ideia do que vai acontecer com ele pós-morte, pós-desencarne. Por isso que se apegam aos prazeres como que a vida fosse uma só, e realmente é. A vida é uma só, jamais sairemos da vida. Encarnados ou desencarnados, permanecemos na vida. Mas nós temos essas diversas experiências, como nós estamos tendo agora, para evoluir, para crescer. Lembra lá do espírito com letra E minúscula e o espírito com letra E maiúscula? Isso quer dizer que pelo menos na letra nós evoluímos. Mas nós podemos mais, podemos crescer como pessoas, como gente, porque espírito também é gente.
podemos crescer como seres humanos, mas conseguir superar essa condição de meramente humanos, transcender essa condição humana e nos ligarmos ao ser essencial que nós somos. E daí passaremos a escolher pensamentos, ideias melhores. Nos ligaremos a um comportamento muito mais equilibrado, porque sabemos que somos espíritos, sabemos como isso repercute no nosso psiquismo, no nosso mundo emocional e na nossa condição espiritual. Essas causas da obsessão parecem coisas simples, mas com o passar do tempo elas vão se tornando graves. Deixa dessa condição apenas de sutil, mínima, simples, e vai se agravando em obsessões que nos levam à subjugação, a um vampirismo. Então, portanto, precisamos nos preocupar com essa condição, desse pensamento, dessa sintonia. Não é? Aí a causa da obsessão, através de um resumo do livro dos médiuns, que diz o seguinte: vingança de espíritos contra pessoas que lhe fizeram sofrer nesta ou em vidas passadas. Essa é uma das causas também. A vingança, como nós já falamos, que buscam de alguma forma fazer com que o outro sofra aquilo que ele está sofrendo. Não é? Segundo o desejo simples de fazer os outros sofrerem, por ódio, por inveja, por covardia, né? Usufruir os mesmos condicionamentos quando encarnados, induzindo seus afins a cometê-los. Essa é aquela condição, por exemplo, que um espírito viciado em drogadição, um alcoólico, porque quando a pessoa é alcoólica nesta vida, encarnado, quando ele desencarna, ele continua sendo alcoólico. Ele não perdeu esse condicionamento, ele continua viciado. E aí, no plano espiritual, no mundo espiritual, ele vai buscar aqueles que também têm essa mesma linha de pensamento, que têm esse mesmo vício, esse mesmo condicionamento. E aí passa a criar uma parceria, chamada parceria no vício. No livro Sexo e Destino, nós temos um caso exemplar do nosso Cláudio Nogueira, narrado ali por André Luiz. André Luiz, junto com o instrutor Félix, se encontrava no Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, num apartamento, onde morava Cláudio Nogueira, um homem de 50 e poucos anos, tendo uma vida tranquila, normal, e ele estava relaxado depois do trabalho, no seu sofá, lendo o jornal, e de repente, André Luiz percebe que havia nessa mesma sala 2 espíritos sombrios, 2 espíritos vampiros nessa colocação do próprio André Luiz. E um desses espíritos vampiros se aproxima de Cláudio Nogueira e começa a entrar em sintonia com sua mente, começa a lhe mandar ideias, pensamentos, dizendo de uma forma hipnótica: quero beber, meu caro, quero beber. E de alguma forma Cláudio Nogueira percebe essas ideias na sua mente, não que ela veio pelo ouvido, mas ela repercutiu no seu psiquismo e fez com que a sua garganta começasse a coçar, começasse a sentir sede. E ele se vira para o lado e vê uma garrafa de uísque que ele tinha o hábito de beber todas as tardes. E no impulso ele levanta e fala: nossa, me deu uma vontade de beber. E levanta e coloca uma dose. E nisso André Luiz começa a narrar que o espírito vampiro começa a se acoplar ao perispírito de Cláudio Nogueira. Que de onde o André Luiz olhava, parecia que havia ali um corpo e um único espírito. Tal era a junção, tal era a acoplagem desse espírito, dessa entidade. E que quando Cláudio Nogueira toma aquela dose de uísque, ele percebe, André Luiz, que o prazer sentido por Cláudio Nogueira era o mesmo prazer que sentia essa entidade. E quando ele faz um estalo de garganta, pela dose que tomada, ele ouve duplamente esse estalo
de Cláudio Nogueira e do parceiro no vício, do espírito vampirizador que ali se encontrava. Só que não ficou nenhuma dose. Tinha outros parceiros também querendo beber. E a noite, então, foi longa. Vejam que nós convidamos os nossos obsessores. Veja que nós aqui permitimos que a obsessão se instale. Somos nós que damos as tomadas mentais para que as obsessões se concluam, se perpetuam nas nossas vidas. E somos nós que podemos nos tornarmos em condição de tirar a obsessão das nossas vidas, de tirar a influenciação negativa da nossa vida espiritual. Então, o apego às pessoas pelos quais nutriram grandes paixões. É aquela situação de pessoas que só têm essa visão da família, não tem uma visão mais espiritual. Então o marido desencarna e ele permanece ligado à família, que de alguma forma ele não está desejando o mal, ele não quer fazer o mal, mas o espírito continua ali instalado, como se não tivesse desencarnado, vivendo ali o dia a dia da casa, do lar. Se ele tinha um apego ao dinheiro e os filhos começam a gastar tudo, ele começa a obsediar os filhos. Se a mulher arranja um outro marido rapidinho, 6 meses depois, ele começa a obsediar a esposa. De alguma forma, ele se torna um obsessor, não porque queria, mas porque os fatos o levam, pela ignorância espiritual em que ele se encontra, e pelas imperfeições que habita ainda o seu coração. E por fim, por interesse em destruir, desunir, dominar, provocar o mal. São aquelas condições de espíritos voltados ainda, transitoriamente ligados ao mal, que se liga apenas com o objetivo de criar confusão, de criar desamor, de criar tristeza, porque no fundo a pessoa que é muito triste, ela se liga a outras que têm o mesmo padrão vibratório. E aí os conflitos se iniciam. Então podemos nos tornarmos protegidos da obsessão. E o que a doutrina espírita nos convida a fazer? Ao adentrar na casa espírita, o que nós aprendemos? Um amigo nosso participou de uma desobsessão em nossa casa. Ele participou durante 2, 3 meses, frequentou reuniões públicas, participou da reunião de desobsessão, tomou passe. Quando ele ficou bom, não tinha mais obsessão, ele desapareceu. Algum tempo depois, encontrando com ele, ele falou: Sérgio, Espiritismo é uma maravilha. Eu entrei no Espiritismo, mas infelizmente o Espiritismo não entrou em mim. Por isso eu não permaneci. E verdadeiramente é essa a condição. Nós entramos no Espiritismo, é o primeiro passo. Estamos aqui, estamos ouvindo uma palestra, estudamos o ESV, participamos de visitas fraternas, tomamos o passe, fomos na desobsessão, mas ainda estamos na superfície dessa condição de ser espíritas. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é quando o Espiritismo entra em nós e vai transformando, juntamente com a nossa vontade, o nosso ser. Nos tornamos pessoas diferentes, em que na família a pessoa fala: nossa, como que você está diferente? É a casa espírita que está fazendo isso? É a doutrina espírita? Nos tornamos pessoas mais calmas, mais tranquilas. Começamos a praticar a caridade com amor e não por obrigação. Então o Espiritismo vai transformando o nosso ser, porque nós permitimos. Mas esse é apenas o segundo passo. O terceiro passo é quando o Espiritismo começa a agir através de nós, nos tornando pessoas caridosas, não com hora marcada, mas nas 24 horas da nossa vida, do nosso dia, onde o bem, onde o amor, onde o perdão começa a fazer parte de uma condição de vida, de um olhar para a vida iluminado que nós nos encontramos. E aí, para finalizar, nós trazemos Bezerra de Menezes, esse espírito fantástico, nos trazendo a receita para a felicidade e para a nossa própria autodesobsessão. Ele diz assim:
esqueça o mal, faça o bem e sirva com amor. Aí a receita: perdão, amor e caridade. Quanto mais auxiliares os outros, mais amplo auxílio recebereis da vida mais alta. Então, é uma questão de escolha. A candeia é a luz dos teus olhos. Se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então vamos esquecer o mal, fazer o bem e servir com amor. Muita paz a todos e muito boa noite. Nós agradecemos imensamente ao Sérgio pela exposição que nos levou a refletir sobre as nossas ações e pensamentos. E agora pedimos ao amigo Evilásio que nos conduza na prece de encerramento. Vamos elevar os nossos pensamentos mais uma vez ao alto, buscando a imagem de Jesus, nosso Mestre querido, para lhe agradecer mais uma vez, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos aprendendo um pouco mais acerca do Teu Evangelho. Ajuda-nos a tornar os nossos olhos, Senhor, olhos bons. Iluminai a todos aqueles queridos irmãos, Senhor, do mundo invisível, ao qual nós não lembramos, mas sabemos ser devedores. Que o Senhor abençoe a esses irmãos, ao qual prejudicamos no passado pela ignorância. Abençoai a todos aqueles que nos visitam nessa noite e que eles retornem para os seus lares na Tua paz. Se conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Em verdade, eu vos digo que
na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva